Tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos ver aqui se está tudo certo. Deixa eu só testar aqui na internet. Sejam bem-vindos. Coloquem aqui se vocês já estão chegando. Coloquem o nome de vocês. Está aqui o Antônio Carlos, de Cuiabá, né, Antônio? Coloca a tua cidade aqui, Antônio, por favor. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Se o áudio está tudo ok, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já está aqui a Jaque, síndica profissional também. Seja bem-vinda. Coloque o nome de vocês que estão chegando aqui, tá bom? Para que a gente já saiba a cidade que você está. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Deixa eu só testar aqui um áudio para ver se está tudo certinho. Fernanda, Adriana, quanto tempo? Seja bem-vinda. Adriana é advogada, né? Participou com a gente de várias questões presenciais. Seja bem-vinda do litoral de São Paulo. Adriana Vitor Ferreira, bem-vinda. Adailson, lá de Aracaju, seja muito bem-vindo. O pessoal aqui, o Eduardo, né, de Recife, também chegando. O Rui, de São Paulo. Sejam bem-vindos, tá bom? Deixa eu só ver aqui como é que está o áudio. Vocês também podem apontar aqui para a gente, né, se está tudo ok, tá? Então, a gente já vai começar. Temos um tema bem interessante hoje, bem relevante, né, para a nossa temática aqui, tá tudo certinho. Sejam todos bem-vindos. O Alexandre é de Sorocaba, né, Sorocaba, São Paulo. Seja bem-vindo aqui hoje, nessa proposta do nosso programa, tá? Esse programa que vocês estão, então, o nome dele é Sala de Visitas, tá? Essa é a temática. O modelo é para que a gente substitua aquela nossa ação do evento presencial, pois buscamos, é claro, manter aquela mesma relação que ocorria nos eventos presenciais, mas agora, em decorrência da pandemia, temos, né, que ter esse foco do cuidado com vocês, nosso público, nossos síndicos, nossos advogados, né? Então, o foco é fazer as atividades no online, tem ocorrido desde o ano passado, e o Sala de Visita tem aquele mesmo modelo tradicional lá do Café com Síndico. Anderson, né? Anderson é de São Paulo, seja bem-vindo também nessa nossa atividade, hoje aqui. E eu já vou iniciar aqui para apresentar para vocês os nossos convidados mais que especiais, ok? Deixa eu colocar uma tela rapidinho aqui para vocês. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal também, tá? E participarem sempre das atividades. Eu sou Eli Antonelli, você está no Jornal Síndico Profissional, seja bem-vindo no Sala de Visita para Condomínios, tá? Inscreva-se no nosso canal. E hoje nós vamos receber aqui, para esse bate-papo muito especial, a mediadora dessa edição é a Alessandra Bravo, tá bom? Eu já vou apresentar o currículo com mais detalhes de cada um deles. O Miguel Zain, que é advogado, e a Amanda Acioli, advogada também de São Paulo. Sueli, seja bem-vindo, vocês estão chegando, né? Coloquem a cidade de vocês para que a gente saiba a região de cada um. Sejam todos bem-vindos. Então, Sala de Visita, ele é uma atividade sequencial, sempre ocorre às 5 horas da tarde e tem a mediação da advogada Alessandra Bravo, que é de Campinas, mas também é de todo o Brasil, porque atua aí sempre trocando informações, compartilhando informações com os outros advogados, com os síndicos de todo o país, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, brevemente, o currículo de cada um dos nossos participantes, para que vocês já conheçam nossos participantes e fiquem à vontade daqui a pouquinho para conversar com eles. Antes da gente entrar aqui no currículo de cada um deles, vamos enfatizar o tema de hoje, corrupção em condomínios, uma temática extremamente polêmica, importantíssima para ser falada, e os três profissionais vão trazer aqui essa reflexão e aprofundamento desse tema para vocês. Corrupção em condomínios, fraudes em condomínios, essa é a temática do nosso encontro de hoje. Nosso horário, das 17 horas até as 18h30, aqui com os nossos convidados, tá? Síndicas de Sergipe, sempre participando com a gente, sempre trocando informações, sejam sempre muito bem-vindas. Andresa, síndica profissional de São Paulo, Andresa Rodante, seja bem-vinda também, tá bom? E vocês todos podem colocar aí a cidade de vocês e a região, para que a gente possa recepcioná-los, recebê-los nesse nosso encontro de hoje. Então, a Alessandra Bravo, ela é advogada especialista em direito condominial, professora de compliance, tem um curso de compliance para condomínios, e é membro da Comissão de Direito Condominial de Campinas, tem contribuído e muito com os debates, seja aqui no Jornal Síndico Profissional, seja em outros espaços também,
e outros canais, em outras organizações, associações diversas, tem sempre colaborado aí, e também com a imprensa tradicional, somando e contribuindo com os síndicos com temáticas, principalmente nessa época da pandemia, que é tão importante essa troca de informações aí com os nossos especialistas. A Amanda Cioli, ela é advogada consultiva condominial, gerente da ZDL, Advogados de São Paulo, e tem atuação em condomínio desde 2002. Então, tem muita prática e muita coisa bacana, muita coisa na área condominial para somar com vocês. Também é síndica profissional. O doutor Miguel Zain, ele é advogado, professor, em cursos de pós-graduação em diversas instituições pelo Brasil, é doutor, mestrando em Direito, especialista em Direito Imobiliário, Direito de Processo Penal, Direito de Processo Civil, Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Ambiental, e é autor do livro Síntese do Direito Condominial Contemporâneo, membro do IAMAT, Instituto dos Advogados do Mato Grossenses, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Mato Grosso, diretor do IBRADIM Mato Grosso. Esse livro do doutor, Síntese do Direito Condominial Contemporâneo, nós pedimos para ele falar um pouquinho aqui do livro para a gente também, e nós vamos fazer um sorteio de um livro do doutor, ok? E para você participar do sorteio, então nós fizemos aqui só uma ficha, a ficha só pede o nome de vocês, tá? Não pede dados nenhum, não precisa dar dados nenhum, só o nome. Mas tem uma questão com relação ao sorteio. Vocês precisam estar na atividade, tá bom? Durante a atividade. Quando o doutor Zain e a Alessandra forem fazer o sorteio, vocês têm que estar na atividade. Então, seguir lá o Instagram do doutor Zain, tá a regra aí, né? Também para vocês. Eu vou colocar esse link aí para vocês, tá? E só o nome. Depois vocês vão nos chamar aqui com o ganhador, nos chamar no WhatsApp, e a gente vai pedir o endereço do ganhador para mandar o livro, tá bom? Sejam bem-vindos. Luiz Costa, seja bem-vindo, tá bom? Pessoal de Aracaju, já dei as boas-vindas aqui. Sejam todos bem-vindos. Vocês podem colocar aí, então, o nome de vocês para que a gente possa recepcioná-los. Agora eu vou chamar aqui a Alessandra, tá bom? Vou chamar a Alessandra Bravo, que é a nossa mediadora, para que ela enfatize para vocês a temática de hoje, para que coloque para vocês já o nosso tema de hoje da nossa atividade aqui. Só um minutinho, aqui, já vou colocar a Alessandra em tela. Alessandra, tudo bem? Está me ouvindo direitinho? Está me ouvindo? Pode ficar à vontade, dar as suas boas-vindas, por favor, tá? Eu vou sair um pouquinho de tela aqui e deixar a Alessandra dar as boas-vindas. Meu áudio tá bom agora? Agora está ótimo. Uhum. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Hoje, o segundo assunto escolhido para nós conversarmos na sala de visita dos condomínios será corrupção em condomínios. Mas por que corrupção em condomínios? Na semana passada, nós falamos de uma das maiores dores de cabeça na vida dos síndicos e síndicas do Brasil, que é a prestações de contas, né? Causas de destituição até renúncia de síndicos e síndicas. Bom, antes de mais nada, vamos esclarecer o que é corrupção. Corrupção, infelizmente, é uma coisa que nosso país é falado muito na mídia, né? Que nada mais é do que a utilização do poder ou autoridade que alguém foi investido para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro que lhe é confiado para seu próprio interesse, de um integrante da família ou de um amigo próximo. E digo mais, até com o intuito de prejudicar, por vezes, de forma lesar ou ludibriar, utilizando-se de formas clandestinas com dolo ou culpa. Bom, essa atitude, infelizmente, de corrupção dentro dos condomínios, ela é praticada ao longo dos anos, e, infelizmente, ela ainda vem sendo feita, o que prejudica quem trabalha hoje, né, de forma digna, honesta e corretamente. As vantagens que se obtém nessa prática normalmente são dinheiro, troca de favores pessoais, desvio de finalidades, falhas graves de gestão e por aí vai. Conquistando os políticos, nosso país vive, infelizmente, né, em decorrência de várias CPIs que são instauradas pelos mais diversos motivos, os condomínios começaram também, através de seus moradores, a observarem as contas efetuadas, as obras realizadas, os serviços contratados, as prestações de contas feitas em assembleias e antes das mesmas, e isso trouxe, sim, uma mudança significativa no meio condominial e dentro de vários condomínios. Mas a corrupção, ela ainda é uma realidade de muitos condomínios em nosso país.
Nós temos, sim, ainda, condomínios administrados por pessoas desqualificadas em todos os sentidos, amedrontando moradores e até ameaçando, síndicos e síndicas tiranos, administradoras irregulares e despreparadas que manipulam assembleias e prestações de contas, prestadores de serviço com orçamentos vultuosos e fora da real necessidade do condomínio, funcionários e até advogados que compactuam, sim, com essas práticas irregulares e até ajudam a acobertar. Alguns até apontam isso como um cartel condominial. Enfim, prejudica muito aqueles que realmente trabalham de forma honesta e honrada. Assim, tendo em vista que nós temos um assunto que particularmente eu considero necessário esclarecer e informar sempre, e fazer com que essa prática pare dentro dos condomínios, vamos conversar sobre esse assunto? Eli? Muito bem, extremamente importante, né? Esse assunto, essa temática, nós íamos fazer um seminário há algum tempo atrás, e a doutora Alessandra já tinha puxado essa temática, então a gente priorizou para que ela fizesse a condução aqui com vocês e com os nossos ilustres convidados, que eu vou colocar em tela aqui agora para dar as boas-vindas também, e daqui a pouco já começar com a doutora Alessandra. Eu vou colocar a Amanda aqui, então a advogada, para dar as boas-vindas dela, e daqui a pouquinho já coloco o doutor Miguel. Amanda, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Eli Antonelli, pelo convite. Doutora Alessandra Bravo também, pela bela condução. Assisti a última e o primeiro, né, episódio na semana passada sobre prestações de contas. Parabéns para vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre um assunto tão importante como a corrupção em condomínios, né? Triste, mas importante. Obrigada. Muito bem. E vou colocar agora Isso mesmo. Vou colocar agora o doutor Miguel e já vou deixar os três em tela para que eles possam iniciar a conversa com vocês. Doutor Miguel, seja muito bem-vindo. Microfone. Acho que o microfone está com risquinho, assim. O microfone. Agora. Uhum. Seja bem-vindo, doutor Miguel. Bom, olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente aí o convite do Jornal do Síndico, da minha amiga jornalista Eli Antonelli. Eu quero dizer que é uma honra hoje eu estar participando aqui com essas mulheres maravilhosas aqui, a doutora Alessandra Bravo, minha colega, doutora Amanda Cioli, também minha colega advogada, e hoje nós estamos aqui, então, para debater esse tema tão... Uma falhadinha aqui. A internet dele deu uma... Coisas normais da nossa... Normal, do nosso cotidiano já hoje. Deixa eu aproveitar e falar do livro dele já, gente. Então, a gente colocou... Olha, eu também tenho. Ó, ela tem. Não vai participar do sorteio, tá? Não vai. Amanda não vai, né, Amanda? Sou fã, eu tenho que mostrar que eu sou fã. Eu aprendo muito. Muito bem. Ele já volta aqui, só está revendo a questão da internet dele lá, tá? Deu um pontinho de falha na internet do doutor Miguel, mas a doutora Alessandra já vai começar uma conversa que eu já coloco o doutor Miguel novamente em tela, né? Deixa eu só ver aqui. A gente já coloca ele em tela novamente aqui, mas lembrando do livro dele, vamos fazer um sorteio hoje, então, abaixo aqui do vídeo, eu coloquei o link para vocês, só coloca o nome, não é um cadastro, nada, né? Só o nome de vocês. Daí vocês têm que estar assistindo aqui quando o doutor Miguel fizer o sorteio junto com a Alessandra aqui com a Amanda. Então, vocês têm que estar assistindo. Daí vocês passam aí um WhatsApp para a gente e a gente pega o endereço, tá bom? Então, preencham aí para vocês concorrerem e, quem sabe, ser o vencedor aí do livro do doutor Miguel. Alessandra, então, se você quiser dar uma iniciada enquanto a gente tenta conversar aqui com o Miguel só para ajustar lá a internet dele, tá? Eu vou sair de tela aqui e você fica à vontade junto com ela e já coloca o doutor Miguel aqui com você. Vamos lá, então, doutora Amanda, vamos iniciar. Doutora Amanda... Acontece, né? Não, tá tão normal. Isso faz parte já do nosso cotidiano, já. Sim, né? Agora que nós estamos virtualmente, né, em tudo, né, temos que estar conscientes que isso pode acontecer. Sim, sim. Bom, doutora Amanda, vamos lá.
interromper você um minutinho, porque ele voltou, daí vocês já começam da forma, os três juntos. Aqui, doutor Miguel, bem-vindo novamente. Né? Pessoal, coisas da quarta revolução industrial, infelizmente nós dependemos aí da rede mundial, aí da internet, e às vezes ela oscila e cai. Mas eu gostaria de dizer que é uma honra hoje a gente estar fazendo esse debate, né? Eu sou um cara que estou nesse mercado aqui, tentando lutar principalmente aí pela advocacia condominial, e advogo hoje, estou advogando para mais de 108 condomínios. Meu escritório, diga-se de passagem, é especialista nessa área. Não tenho vínculo nenhum com nenhuma administradora, então, portanto, eu sou livre para falar das administradoras. Não tenho vínculo nenhum com nenhuma empresa que antecipa a receita, tenho liberdade total para falar também. Não tenho vínculo nenhuma com empresa nenhuma. Então, nós temos que falar, como eu disse mesmo, um papo reto, legal, e eu até indago, será que é só o síndico que é corrupto no meio de tudo isso aí? Eu acho que nós temos que debater, né? Exatamente. Sejam bem-vindos, e agora eles vão começar a fazer uma conversa, e daqui a pouquinho, mais ou menos ali, em torno de 10 para 6 horas, e a gente vai começar a parte do debate. Queremos as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem todos à vontade. Não esqueçam de se cadastrar para sortear o livro. É só o nome, não precisa colocar e-mail, telefone, nem nada, é só o nome. Quem ganhar, chama a gente do WhatsApp que passa o endereço, tá bom? Podem ficar... Bom, vamos lá começar, então. Doutora Amanda, iniciando por ti como síndica, quais foram as práticas assim, fraudulentas ao longo do tempo que a doutora se deparou? Olha, Alessandra, eu sempre gosto de dizer que, em termos de corrupção, né, fraudes que a gente vê em condomínios, quando eu falo disso, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu gosto ainda de pensar, como uma boa otimista que eu sou, que isso faz parte de uma grande minoria, né, porque eu conheço muitos profissionais na área, que são síndicos profissionais, síndicos orgânicos, graças a Deus, assim, que fazem parte do meu rol, todos trabalham muito bem, com ética, honestidade, mas sim, tenho conhecimentos, né, de muitas práticas fraudulentas, ilegais. Eu, como também já trabalhei uma época da minha vida como gerente de condomínios dentro de uma administradora, você pode ter certeza que eu vi muita coisa ali acontecendo, né, e por isso que também, na época, não dei continuidade, porque eu realmente não conseguia fazer vistas grossas para algumas coisas. Eu posso falar também, como você e o doutor Miguel Zain, né, não tenho, desculpa o termo, rabo preso com ninguém, mas infelizmente isso acontece sim, tá? Como superfaturamento de serviços, como na época que eu trabalhava em administradora, era passar os panos quentes, como a gente falava, para o caixinha, né? Aquele caixinha, aquele valor que é geralmente discutido numa assembleia, está lá disponível para que o síndico possa mexer com gastos emergenciais e não apresenta notas, enfim, a gente não tem como, existem realmente muitas ações, né, fraudulentas, infelizmente, nesse meio, né? Então, eu também como advogada e também não fazendo parte do corpo diretivo de um condomínio, mas sim através de uma comissão que nós fizemos, onde eu sou proprietária de um imóvel, nós estamos com uma luta árdua aqui em São Paulo, é um condomínio muito famoso aqui, mas que tem uma gestão de 28 anos com o mesmo síndico e o mesmo corpo diretivo, que eles a última assembleia durou 6h30, virtual, foi há 2 meses atrás. Eles impediam que nós falássemos, desligavam o nosso microfone, me elegeram como integrante do Conselho Fiscal. O síndico diz que não aceita, ele indicou o dele, e assim nós estamos numa luta difícil para chamar um quarto dos condôminos, porque é um condomínio muito grande e que trabalha através da metragem, né, dos apartamentos. Então, assim, são muitas coisas que acontecem que deixam a gente de cabelo em pé, doutora.
E que não precisaria ser dessa forma e nem existir. Afinal, não precisaria. Doutor Miguel, a lei federal conhecida como anticorrupção, ela deveria ser aplicada por analogia dentro dos condomínios, nesses casos? Doutora Alessandra, em primeiro lugar, se a gente, esse tema é muito palpitante, e se a gente for começar a falar sobre a corrupção, nós temos que voltar lá na época que a família imperial chegou aqui no Brasil. Nós não podemos esquecer que quando o Dom João VI veio, com a família, diga-se de passagem, veio corrido, né? Estava tendo uma guerra, ele se acovardou, veio com a família imperial aqui no Brasil, e eles precisavam de ter precisavam colonizar, enfim, a colônia. Quem foram essas pessoas que vieram para cá? Muitos eram criminosos, estelionatários, pessoas, enfim. E eles carregaram vários navios e trouxeram esse tipo de gente, né? Nós hoje, no Brasil, nós temos um complexo um pouco aí de Zé Carioca, né? As pessoas, às vezes, gostam um pouco de levar vantagem. É legal levar vantagem, né? As empresas públicas, o poder público, muitas vezes nos ensinam essa prática. E, inevitavelmente, essa prática, ela transplanta também, muitas vezes, para o direito privado, né? Essa prática, infelizmente, está aí nos noticiários, a gente já viu vários escândalos aí, né? Até, por sinal, até por ultimamente, não está tendo escândalo de desvio de dinheiro, mas tivemos muitos e muitos aí. Mas isso transplanta também para as empresas privadas, né? E é interessante a gente lembrar que o condomínio, ele é um ente privado também. Ele é um ente privado, né? Tanto é que ele é um capítulo do Código Civil Brasileiro, e hoje nós temos vários tipos de condomínios, e esses condomínios são administrados por pessoas, por empresas, e, enfim, muitos ilícitos ocorrem, né? Agora, nós temos que debater também por que ocorrem esses ilícitos, e nós vamos falar um pouco mais daqui para frente. Mas essa lei de anticorrupção, ela deve sim ser transplantada para os condomínios. E é nesse quesito, doutora Alessandra, que eu falo que nós precisamos profissionalizar, então, a parte condominial. E quando eu falo em profissionalização, não puxando para o meu lado, que eu sou advogado, aí você precisa de um bom advogado que entenda de direito condominial, que ele pode pegar, inclusive, a lei da ficha limpa, você pode transplantar essa lei para a convenção do condomínio, para que quando o síndico for se candidatar, ele apresente todas as certidões negativas, para que seja aplicado essa lei de anticorrupção na convenção condominial, né? Agora, recentemente, nós lançamos aí, tivemos um presente aí do deputado Fábio Tradi, lá do Mato Grosso do Sul, onde ele apresentou um projeto de lei exigindo o visto do advogado na convenção condominial, né? Já vi algumas pessoas falando isso aí é reserva de mercado para os advogados faturarem. Não é para trazer segurança jurídica para quem está habitando essas multipropriedades. Por óbvio, a partir do momento em que você tenha um profissional que tenha conhecimento, que esteja realizando aquelas normas internas do condomínio, ele vai implantar todas essas normas de anticorrupção, lei da ficha limpa, tudo você pode transportar para a convenção condominial e ter aplicabilidade, né? Então, tem várias normas que nós podemos fazer. Os condomínios hoje, eles precisam ter pessoas especializadas. Se a gente entrar, por exemplo, a gente fala muito de corrupção, por exemplo, com o síndico, mas não é só o síndico. Quantas administradoras tem por aí, Acioli, que na realidade não são administradora, que são escritórios de contabilidade, que não tem um profissional de administração responsável por aquela administradora. Essa empresa, a hora que ela está vendendo esse viés do mercado, ela está participando do grande ciclo de corrupção também.
porque ela está vendendo uma coisa, está fazendo um exercício ilegal de profissão. É o mesmo caso também da administradora, por exemplo, doutora Alessandra Bravo, que oferece o serviço de advocacia. Ora, exatamente, ela não está escrito na ordem dos advogados do Brasil. E quantas administradoras estão aí oferecendo? Muitas vezes você vê no contrato no contrato de prestação de serviço, elas oferecendo serviço de advocacia. Empresa. Já está até no orçamento, já. O serviço de advocacia. Exatamente, já faz parte do pacote, né? A corrupção é muito maior. Essas empresas elas não sentaram 5 anos nos bancos de uma faculdade. Elas não estão inscritas na ordem dos advogados do Brasil. Elas não podem oferecer esse tipo de serviço. Então, isso também é uma parte também da corrupção. Eu considero isso uma corrupção. Né? Então, olha só, quem os atores que fazem parte de todo esse complexo de administração. Né? Aí, muitas vezes, o síndico não tem o conhecimento, né? Mas, por outro lado, nós temos também que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que desconhece. Né? E você pode responder até por omissão, você responde por omissão ou por ação. Então, quando eu vejo que aquele síndico não tem aquele conhecimento específico, ele tem que ter os auxiliares de administração. E um dos auxiliares de administração dele é a assessoria jurídica, é o advogado, que vai fazer o quê? O análise de contrato. Todo contrato que tem aqui de administradora que está vendendo serviço, eu, além de dar o meu parecer negativo para a administração condominial, ainda tiro uma cópia e mando para o Tribunal de Ética da OAB. Não pode. Eles não vão vender. Aqui, no estado onde eu estou, aqui não tem mais essa prática. Antecipadora de receita, por exemplo. Antecipação de receita. O que é antecipação de receita? Você manda o dinheiro para o condomínio te manda a carteira de volta. O que é isso aqui? É uma operação. Essa operação financeira já tem uma tributação. IOF, IR, tem toda aquela tributação. Será que todas elas estão recolhendo os impostos? Muitas que eu conheço não estão. E essas que não estão recolhendo os impostos, nos condomínios que eu estou trabalhando, meu parecer é desfavorável para essas empresas ficar. Outra coisa, elas pegam a carteira, fazem a cobrança, cobram os honorários do advogado e as empresas recebem. Elas têm necessidade para estarem recebendo esses honorários de advogado? Não. Na verdade, elas colocam, doutor, honorários de cobrança, coisa que nem existe na legislação. Mas isso aí é um erro quer dizer, eles estão, é uma fraude, né? Esse contrato é uma fraude, porque na realidade a prática é outra, né? Eu já vi muitas, por exemplo, antecipadora de receita com contrato de prestação de serviço, sendo que na realidade ela está fazendo fomento. Está fazendo fomento. Eu te passo o dinheiro, você me passa a carteira. Eu fico com a carteira, aí ele pega 2, 3 advogados, colocam ali para trabalhar, onde estão ganhando salário, os advogados são salariados, e aí você entra na justiça e recebe. Então, quer dizer, todo a gente, quando não pode falar só do síndico, são vários autores envolvidos em tudo isso aí. Né? Mas esse tema, daí só interromper um minutinho, a gente tem previsto, né, no próximo mês o nosso debate garantidoras, e daí a gente vai convidar vocês para participarem. Daí essa é uma temática do nosso próximo programa, daí que a gente quer que todos vocês participem, tá? A gente vai mandar o convite aí para vocês. Isso não é garantidora, tá? A gente está falando de administradora que recebe honorários como se fosse advogado, e na verdade ela não poderia, e isso ela pratica uma corrupção porque é uma fraude. Isso, eu estou falando com relação às garantidoras daí. Que não, deixa eu não... Tá. Bom, vamos lá. E eu acho que, oi, pode falar. Doutora, não podemos nos esquecer também, né, doutor, as próprias prestadoras de serviços, né, e que muitas vezes aliciam esses síndicos. Eles já vêm com um valor, né, pelo menos aqui em São Paulo eu vejo isso muito acontecer. A gente vai fazer os orçamentos com maior boa vontade. Não, esse serviço aqui fica R$12 mil, né? Mas, quer dizer, ele já reserva aquela porcentagem como se o síndico
realmente já fosse, desculpa o termo, embolsar aqueles 10, 5% que eles estão oferecendo. Então, é uma coisa, é algo que parece que já vem implícito, né? Já vai dentro, a pessoa está pedindo o orçamento e eu fico indignada com isso, né? Eu, a partir daquele momento, eu nem trabalho mais, nem peço mais, ou repasso, então, seria esse meu montante? Então, você vai passar de desconto, né, para o meu condomínio em cima do valor original. Ou senão a gente não fecha. Porque é um absurdo, né? Essa forma como eles atuam com quem está à frente da gestão do condomínio. Bom, como eu vim do serviço público, né? Então eu tentei, quando eu entrei nos condomínios, colocar muito do que a gente tem nas contratações, nas licitações, né? Dentre elas, fazer toda a parte de certidões, colocar nas convenções, ensinar assim, a contratação desde o funcionário até o prestador de serviço e agora tentar inserir o síndico, porque hoje nós temos uma grande gama de síndicos profissionais, coisa que antigamente só era o síndico morador, né? Aí, assim, o que eu queria ver com a doutora Amanda quando é contratada, participar do certame, que na verdade eu chamo mais de leilão do que concorrência, né? Porque é quem paga menos, né? Na verdade é isso, dentro de um condomínio, que se contrata por valor e não por qualificação, aptidão e o que realmente pode trazer. É exigido certidões? Como que está isso na prática, quando tem as questões de síndicos? E para o morador? Síndico morador também é requerido? Olha, doutora Alessandra, eu como síndica Pode me profissional... chamar de Alessandra, por favor. Fiquei sem Tá bom, Alessandra. Tá certo. Alessandra, como síndica profissional, eu estou há muito pouco tempo, né? Não tem nem um ano no mercado, participei de poucos certames, tá? Acho que talvez foram 3 ou 4, pelo que eu me lembre, mas todos, pelo menos eu participei de todos muito corretos, perdiram minhas certidões, tá? Fizeram uma busca de histórico, nós fizemos várias reuniões, né? Então, assim, eu venho muito tempo, trabalhei como síndica orgânica, né? De um condomínio onde eu moro, e também uma vez quando eu fui de outro condomínio onde eu sou proprietária. Mas de morador, nunca me pediram nada, tá? E eu não vejo pedirem. O que eu acho que não deveria ser dessa forma, porque não é porque o síndico é um síndico orgânico que ele não vá, né, fazer causar aí ter alguma ação aí fraudulenta, exato, trazer algum prejuízo para o condomínio, né? Isso é um exemplo, desse condomínio que eu falei, né, onde eu tenho um pequeno imóvel que está lá há 28 anos, né, nós não temos acesso também a pastas, enfim, é muito complicado. Então, eu não vejo isso realmente acontecer com frequência, de pedirem a documentação do síndico morador, tá? Eu acho que isso deveria acontecer sim. Eu acredito muito aquele síndico morador que realmente pode se dedicar ao condomínio, que ele tem tempo para isso, né? Tem gente que faz isso com gosto, eu acho que deve deixá-lo, né? Eu sou muito a favor do síndico profissional, mas nesses casos, se o síndico realmente ele vai trabalhar em prol da massa condominial, eu acho interessante, mas não é por isso que ele não deve passar pelos mesmos procedimentos que talvez uma empresa, um síndico profissional passaria, tá? Mas os certames que eu participei, que foram poucos ainda, foram pedidas todas as minhas certidões, levantaram processos no meu nome, enfim, foi tudo direitinho. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque eu já tive até problemas colocando isso no certame, requerendo essa documentação previamente, e síndicos sentirem que estavam sendo excluídos, como se estivesse solicitando algo, que eles vão estar gerindo dinheiro que não é deles, né, administrando, assinando contas, mexendo com todo um microsistema, e por que não apresentar, né? Mas doutor... isso é a base, né? É o mínimo que se pode fazer, você procurar saber o histórico daquela pessoa que vai gerir um patrimônio que não é dele, né? Aí enfim. Eu volto na fala do doutor Miguel propriamente disso, todos têm um pouquinho de Zé Carioca quando tem querendo alguma vantagem, né? Vou fazer o quê? Doutor, referente à contratação de prestadores de serviço, que é hoje, tirando a parte do síndico, quando é a contratação, né, mais do síndico profissional, que o morador, eu digo que ele aprende com jeitinho.
Muitos não têm conhecimento e acaba, às vezes, sendo induzido por, alguns sim, infelizmente, e outros são até induzidos por prestadores de serviço. O senhor tem alguma colocação para falar referente à prestação, à forma de contratação, teria que estar sendo olhado, além da documentação geral? Bom, veja bem, eu volto a frisar, né? Nós estamos, até nesse momento aqui, nós estamos passando por um momento de transformação. Estamos saindo um pouco do amadorismo e indo para a profissionalização. Haja vista que hoje nós já temos aí a figura de síndicos profissionais, temos a figura do engenheiro condominial, que é importantíssimo, que faz a manutenção na edificação. A própria OAB hoje já tem as suas comissões de direito condominial, já despertou para esse grande nicho, né? As administradoras já viram a necessidade de ter um administrador para fazer aqueles atos de gestão, enfim. Então, esse tema, até essa pergunta, eu vou responder, até foi um tema que eu dei no curso de especialização na aula da FAAP, que é controles e gestão de contratos atinentes à administração. Agora, para você fazer esse controle, você precisa ter uma mão de obra especializada, você precisa ter alguém que vai fazer esse controle. Primeiro, quais são os contratos atinentes à administração? Contrato de prestação de serviço, né? Primeiro, você vai fazer um contrato, se você for contratar um síndico profissional, você vai ter que fazer um contrato, uma norma ali, obviamente, requerendo todas as certidões negativas daquele síndico. Primeiro tem que saber se ele não está no Serasa, senão vai dar problema até lá no banco para abrir conta, fazer a movimentação, né? Então tem que se investigar, tem que ser feito um bom contrato de prestação de serviço, tem que exigir que ele recolha os impostos com relação à prestação de serviço. A administradora do condomínio ou o escritório de contabilidade que você for cobrar também, você também tem que fazer a gestão daquele contrato. Você não pode inserir aquelas cláusulas com pegadinha, né, de renovação automática, de multa, em caso o condomínio queira rescindir com ela, não, você tem que pagar uma multa de 2, 3 meses. Quer dizer, cheio de pegadinha. Isso você tem que ter uma mão de obra para fazer esse controle. Ou se você for fazer também a gestão do contrato com a terceirizada, nos casos em que o condomínio tenha a terceirização, que não tenha os empregados orgânicos, né? Tem a terceirização. E é bom a gente lembrar que, com relação aos impostos incidentes nessa relação, o condomínio responde de forma subsidiária. Então, você tem que tomar todas as cautelas necessárias, fazer o controle de gestão destes contratos, não deixar inserir cláusulas absurdas, verificar mensalmente se aquele prestador de serviço está recolhendo os impostos. Sempre é bom você entrevistar os prestadores de serviço, se eles estão recebendo as horas extras, se estão recebendo os seus auxílios, que estão ali na convenção coletiva de trabalho, enfim, tem que se fiscalizar. O artigo 1348 diz que o síndico ele tem que fiscalizar os serviços de terceiros, né? Quando você vai fazer a manutenção predial, então não é uma prestação de serviço, você vai fazer os chamados contratos por obra certa, contrato de empreita. É um contrato totalmente diferente do contrato de prestação de serviço, né? Há uma capitalização diferente no próprio Código Civil, né? Porque hoje o que a gente vê? As administradoras fazendo para o síndico, que querem economizar e que acham que advogado é caro. Manda para a administradora, eles acham que tudo dentro do condomínio é prestação de serviço. Não é. Tem determinadas coisas, uma limpeza de uma caixa d'água é um serviço por obra certa, né? A troca de um piso, por exemplo, de um hall ou de um salão de festa é uma obra certa. Você tem que ver se essa empreita é só com fornecimento de material, da mão de obra ou com material, qual é a forma? Quem é o engenheiro responsável pelo aquele serviço? Tem a RT? Está recolhendo os impostos? Então, tudo isso aí, doutora Alessandra, você que descritivo, tem tudo que exige a lei para fazer o serviço. Essa parte que você falou faz parte do compliance,
né? Eu tenho que saber se a minha administração está dentro do cumprimento das normas. O que tiver fora do cumprimento das normas, obviamente pode inserir, sim, pode ter uma corrupção. E é interessante a gente falar que toda forma de ato ilícito, ou que alguém esteja em vantagem e alguém em desvantagem, há uma corrupção. O ato de você fazer um serviço e não exigir que o prestador de serviço esteja compliance, ou seja, não recolha o imposto para a municipalidade, o município está sendo lesado. Aquela empresa ali está levando uma vantagemzinha. Então, quer dizer, nós temos que mudar esse comportamento. Nós temos que mudar esse tipo de comportamento. Mas eu gostaria de pegar um gancho no que a Amanda falou. Amanda, em 2014, novembro de 2014, eu escrevi esse artigo, eu não sei se vai dar para aparecer aí, que fala sobre aliciamento de síndico, é o título do meu artigo. Aliciamento de síndico induz a prática de corrupção. Bom, você sabe que há muitos grupos de WhatsApp com síndicos, né? E aí apareceu um cidadão aí de São Paulo. E ele montou um grupo de WhatsApp chamado, não sei se vocês devem conhecer, QI do condomínio. Sim, conheço. Então, veja bem, o QI do condomínio, eu escrevi um artigo, e para mim, eu falo aqui, é corrupção, é aliciamento de síndico. Abri o grupo, onde no grupo fazia-se assim, você me indica, eu te indico, e passa comissão para lá e comissão para cá. E quem está fazendo isso? Uma empresa. Então, esta empresa, este profissional está incentivando, está induzindo o síndico, está abduzindo o síndico para essa prática. E isso não é bom para o mercado. Então, na época, eu escrevi esse artigo meu está disponível na web, o grupo grupo que chama-se QI do condomínio, quer dizer, ele fere todos os princípios da livre concorrência, né? Eu ainda coloquei aqui, da livre concorrência, fere princípios da livre concorrência, faz uma organização criminosa sim, incorre na lei de organização criminosa, porque a partir do momento que você monta um grupo, você é o administrador específico e chama pessoas que têm interesse em ficar indicando empresa do mesmo grupo, que está naquele grupo, e as outras, quer dizer, você está montando um cartel, você está fazendo uma corrupção. Isso não é legal para o mercado, né? Não. E aí, quem que ganha com tudo isso aí? Quem ganha é o grupinho. O grupinho, aquele síndico, não sei se o síndico é orgânico ou é síndico profissional, você entendeu? Aquela empresa sem moral, inedônia, você entendeu? Tinha que ter vergonha de estar fazendo isso em grupo de WhatsApp a céu aberto, você entendeu? Tinha que ter vergonha de fazer, você entendeu? E quem que perde? Quem perde é a massa condominial. Quem perde somos todos nós. Quem perde é o mercado. Quem perde são as empresas sérias. A Scioli falou muito bem. Tem muitas empresas sérias no mercado. Muitas empresas sérias de antecipação de receita, de síndicos profissionais, administradoras, empresas terceirizadas. Agora, tem um monte que parte para esse circo de corrupção. A gente vê uma vez ou outra condomínio sendo condenado da forma subsidiária porque aquela empresa terceirizada não recolheu o imposto. Corrompeu o Estado, fez a corrupção no Estado. Então, quer dizer, isso existe muito no condomínio, em todos os condomínios. Então, voltando, Alessandra, para falar sobre o cerne da sua questão, isso trata-se de controles externos, né? Aqueles controles aonde você tem que passar para quem? Para o advogado da administradora fazer o controle? Claro que não. Claro que não. Quem tem que fazer o controle externo de contrato tem que ser um advogado de fora e é um cargo de confiança do síndico que vai fiscalizar a própria administradora, que vai fiscalizar a terceirizada, que vai fiscalizar o contrato de um síndico profissional, que vai fiscalizar todos aqueles contratos ali de empreitada que tem no condomínio, todos, que vai fiscalizar o contrato, por exemplo,
de seguro, né? O contrato de seguro. Por que eu estou fazendo sempre com essa seguradora? Por que eu faço sempre as obras aqui com esse mesmo profissional? Qual é a forma que você está fazendo para você fazer a contratação? Está sendo por assembleia? Ou você está fazendo, todas as suas obras são emergencial? Porque tem síndico que gosta também de uma obra emergencial, né, Acioli? Vamos fazer o cano estoura toda hora. Então, quer dizer, é complicado. Esse jeitinho tem que acabar. Tem que acabar. Eles não podem. Agora, tem muitas empresas que induz, sim, os síndicos à corrupção. A hora que você monta um grupo para o tal me indica que eu te indico, isso aí para mim é cartel. Exatamente, exatamente. Mas nós precisamos também muito, né? Nós estamos falando aí de controles externos e eu assim, atuante, né, como síndica orgânica, eu sempre peço muito ajuda interna, né, do conselho, né, a nossa convenção estabelece aí um conselho fiscal, eu praticamente obrigo, né, eles todos os meses analisar as contas, dar o parecer favorável ou não, participar realmente, né, crio comissões, porque esse engajamento dos moradores, eu acho que é muito importante, porque morador, a hora que tem que reclamar, mas não sabe, não participa de assembleia, o conselho não ajuda, aí realmente fica muito difícil, né? A hora que estoura a bomba. Exatamente. Então eu acho que isso depende muito, né? Os moradores têm que se conscientizar também. Posso só fazer um adendo? Contribuir? Claro! Veja bem, todas as convenções que eu faço, eu já coloco lá. Eu penso que tem que ter o Conselho Fiscal, certo? Só que, para eu dar segurança para o síndico e para eu dar segurança para a massa condominial, eu ponho o seguinte: compete ao Conselho Fiscal fiscalizar as contas do síndico. Uhum. Porém, se o conselho for omisso, o síndico tem autonomia, ele não precisa mandar para a Assembleia, a autonomia de mandar para um auditor externo, aquele auditor externo fazer então, auditar tão somente aquele livro, por exemplo, daquele mês, com todas as contas, chancelar e voltar para o condomínio. Por quê? Porque o síndico precisa da segurança também. Ó, as minhas contas estão auditadas. O Conselho Fiscal foi omisso, mas eu mandei auditar a conta. Ué, síndico, você mandou como? A cláusula tal da minha convenção autoriza eu fazer isso. Ah, mas autoriza por quê? Para trazer segurança jurídica para vocês, massa condominial, e trazer segurança jurídica para mim, que eu estou administrando corretamente esse condomínio. Porque um auditor externo, ele não vai ficar segurando a abacaxi, não. Se tiver alguma coisa errada, ele vai voltar, falar, fulano, tá aqui, ó, veja aí. Então, são vários tipos de controles que você pode ter. Muitos desses fatos de corrupção pelo lado do síndico ocorre por negligência, principalmente do Conselho Fiscal. Mas essa forma como o doutor faz a convenção é o melhor dos mundos, né? Parabéns, porque isso realmente seria o ideal em todos os condomínios, né? Sim. Se todos agora, né, fossem lançados dessa forma, realmente seria o melhor dos mundos. Amanda, a convenção foi um instrumento que Caio Mário, quando fez essa lei magistral 4.591 de 64, que deu de presente para os condomínios, para administrar os condomínios. O problema é que nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém. Eu que venho chamando a atenção. Esse PL mesmo agora de ter o visto advogado, eu que encabecei como presidente de comissão, estou falando da importância. Por quê? Porque a partir do momento que você tiver um especialista que entenda, ele sabe o que é uma convenção de condomínio, que convenção não é estatuto, estatuto é lá de associação, estatuto é de funcionário público. Eu me irrito a hora que eu vejo advogado, o estatuto do condomínio. Que coisa. Não sabe nada de condomínio. Convenção condominial, a lei está lá, artigo 1334, é a convenção condominial e o regimento interno, são duas normas distintas. A convenção que vai falar sobre direitos e deveres dos condôminos, a convenção condominial que vai falar sobre a aplicação de pena aos infratores, sobre assembleias,
sobre a forma de administração naquele condomínio. Qual é o corpo que eu vou ter administrativo? Eu não posso criar essas figuras através de um regimento interno. Regimento interno é outro, hierarquicamente, ela é uma norma inferior, ele tem um quórum diferenciado, é só para regulamentar o uso daquela área comum. Vejo muitos síndicos criando cargo de subsíndico, colocando obrigação e multas em condomínio. Esse dia eu fui contratado por uma pessoa de Curitiba para entrar com uma ação anulatória. O cidadão alugou um apartamento, eu acredito até que o condômino lá era antissocial, porque ele recebeu 65 mil de multas, certo? Aí o proprietário, eu quero entrar com ação, eu quero anular essas multas ou recorrer. Aí eu fui dar uma olhada na multa, nenhuma delas, todas elas tinha base no regimento interno e nenhuma delas foi facultado o direito de defesa. É entrar com açãozinha anulatória, erro formal, isso aí. O pessoal falou, Miguel, você vai anular? Eu falei, isso não é problema meu. Se a administração trabalhou errado, não fez, eu não sei se o cara era ou não era um antissocial, mas ele não tinha suporte os auxiliares de administração, provavelmente ele não tinha uma boa assessoria jurídica, alguém que orientou ele, você pode aplicar multa, mas antes de você aplicar a multa, notifica primeiro, faculte o direito do contraditório apenado, para depois você concretizar a multa e poder vir a cobrar essa multa. Mas, enfim, são várias coisas, Amanda, que a convenção, você pode inserir na convenção, como, por exemplo, NBR 5674, que você pode colocar a manutenção predial, a reforma em condomínio, NBR 16280, ponha na convenção. Coloque na convenção a obrigação de se fazer o compliance. Coloque na convenção, por exemplo, que quando o síndico ele pode procurar qualquer câmara de mediação e de arbitragem antes de ajuizar para tentar fazer uma transação. Eu coloco tudo isso nas convenções. Coloque nas convenções as audiências, as assembleias virtuais. Coloque nas convenções a notificação dos condôminos através de e-mail. Você colocou o e-mail que já manda para todo mundo. Então, quer dizer, são várias coisas que você pode inserir na norma condominial que muitas vezes as pessoas não colocam e aí fica aqueles monstros jurídicos de convenções antigas e que não trazem efeito nenhum para a massa condominial. E depois, para mudar, é um problema, né? Sim, é que, infelizmente, na prática, muitos advogados que não entendem até de condomínios espalham, né, e administradoras também, que fazer uma alteração de convenção é caro. É muito caro, então não pode ser feito. E, na verdade, se tivesse um instrumento correto, muitos dos problemas que nós estamos falando aqui, inclusive, principalmente da corrupção, ajudaria até a dirimir soluções para que isso não ocorresse também. O doutor falou muito bem da auditoria, eu ainda sou a favor da auditoria preventiva, ela ser inserida dentro do planejamento orçamentário, não só quando o conselho não é atuante, porque, infelizmente, na maioria dos condomínios, o conselho não é atuante, muitos entram só por falar que precisa, exatamente porque também se fala, que quando o Código Civil diz que poderá, tem gente que diz, né, que afirma que não é obrigatório, e particularmente eu entendo sim que ela é obrigatório ter um conselho fiscal, porque quem vai fiscalizar essas contas? Ou se no condomínio tiver auditoria, beleza, mas se não tiver, quem que faz essa parte de verificação? O síndico faz o que ele quer no bel prazer dele? E aí, entrando nessa questão, uma coisa que eu pratico em todos os meus contratos, e aí eu até já recebi, vamos dizer, como advogada, já recebi uma empresa que me procurou, sabendo que eu era advogada daquele condomínio, me oferecendo R$30 mil se eu deixasse eles participarem do certame e ganhassem, porque eu sei que essa empresa, ela dá problema. E então, uma das questões eu falei, sem problema, você até pode participar do certame, mas, como eu sei que você tem várias ações trabalhistas, vocês não pagam impostos corretamente, eu preciso, então, que o contrato tenha um seguro de, no mínimo, 3 vezes o valor. Exatamente para garantir que, se der algum problema para o condomínio não seja responsabilizado. Essa é uma das questões que também eu coloco exatamente para tentar evitar a corrupção nesse sentido.
Bom, a gente falamos até, entramos em várias searas e acabamos até não falando, por exemplo, de algumas práticas de mercado, que particularmente eu considero corrupção, e gostaria de ouvir os doutores, que é conta pool, que independe, né, pagamento, independe se o síndico fala de ordem é para pagar e é efetuado o pagamento em desconformidade com a documentação ou sem apresentação de documentos, manipulação de pastas de prestações de contas e balancetes, falta de profissional técnico habilitado dentro da própria administradora para fazer tanto o RH quanto fazer as pastas de prestação ou dar um suporte para o síndico na parte administrativa e não jurídica, porque jurídica só advogado pode fazê-lo, e muito menos ter inscrição no órgão de classe, que é no CRA. O doutor fala muito bem que tem escritórios de contabilidade que estão exercendo essa função, e eu digo mais, eu tenho aqui em Campinas imobiliárias que também estão fazendo essa função. Então, a coisa vai muito além. E eu gostaria de ouvir de ambos sobre essa parte da corrupção por parte... Nós falamos muito síndico, falamos muito de prestadores de serviço, mas e as administradoras propriamente dito, quando é nessas funções? Bom, Alessandra, eu particularmente não gosto da chamada conta pool. Não gosto porque ela já deixa a massa condominial muito vulnerável. Não gosto. Eu prefiro que a conta fique sendo gerada pelo condomínio e não por administradora. Não gosto disso, né? Isso facilita muito, né? Eu gostaria até só de falar o seguinte, trazer também para você, Alessandro, nós temos um projeto de lei 9318 de 2017, que ele visa criminalizar o recebimento de comissão por parte de síndicos, tá? PL 9318 de 2017. Eu estou com ele aqui na mão. Então, esse projeto foi de iniciativa do deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. E ele está em trâmite, né? Ele vai alterar o artigo 23 da Lei 4.591 de 64 e vai passar, então, a ter a seguinte redação: exigir o síndico qualquer vantagem ou receber presente em razão de contratos de terceiros realizado com um condomínio que o representa. Pena de detenção de 1 a 3 anos, mais multa. Então, temos esse PL também, aonde eles já estão pensando em criminalizar o síndico. Mas veja bem, eu trouxe à baila esse projeto de lei, mas eu penso que é desnecessário até esse projeto de lei, porque nós já temos no nosso Código Civil, aonde o Código, você não precisa ter um autor, né? Até porque o direito penal do autor, né, doutora Alessandra, é aquele direito penal nazista, né? Quando você já indica a pessoa, né? A pessoa, se você fizer tal coisa, então, já existe a lei, o Código Penal, o artigo 171, por exemplo, se você cometer alguma fraude, apropriação indébita, ou se você tiver fazer alguma corrupção, tanto corrupção ativa como a corrupção passiva, tá certo que esses crimes de corrupção você está inserido mais para o funcionário público, ele não está na parte privada, mas você responde também, se você fazer alguma coisa que vai contra o bom senso, que vai contra a razoabilidade, é possível sim de ser apenado, né? Nós temos dispositivo na parte penal que você pode autuar. Obviamente, desde que você confirmado, né, aquela prática delituosa pelo síndico, confirmou, você num processo onde você vai dar o direito do contraditório e da ampla defesa. Eu gostaria de me alongar, doutora, mais um pouquinho, falar também de um caso, uma questão muito corriqueira que nós temos no âmbito dos condomínios, que são os chamados, até inclusive eu vi um artigo muito bem escrito pelo André Junqueira, do Rio de Janeiro, falando sobre o abuso de direito nos condomínios. O que é esse chamado abuso de direito? Muitos condôminos
eles pensam muitas vezes porque o cidadão ou a pessoa está ocupando o cargo de síndico e qualquer ato que ele faça na sua administração, ele já é desonesto, ele já é ladrão, e aí ele já vai com o dedo em riste na cara do síndico, chamando o síndico de ladrão, chamando todo mundo de ladrão. Principalmente hoje, com esses grupos de WhatsApp, onde as pessoas muitas vezes entram nesses grupos de WhatsApp e, com perdão da palavra chula e vulgar, às vezes a pessoa vomita, faz alguma coisa, xinga, ofende a honra da pessoa sem nenhuma prova, chama de ladrão e sai. Então, calúnia e difamação rola solta. Exatamente. Há essas figuras também, e neste caso, há um abuso do direito dele como condômino, e ele comete o crime de forma inversa, né? E aí ele já comete um crime contra a honra. Então, quer dizer, tudo no âmbito dos condomínios, Acioli, a gente estava falando aqui, tudo no âmbito dos condomínios precisa ser provado também, né? Precisa facultar o direito do contraditório, da ampla defesa. Eu estava agora há pouco vendo um acórdão de uma administradora daí de São Paulo, de uma cidade aí perto de Santos. Uma administradora e aonde tinha um síndico profissional. A administradora prestava o serviço e ela fazia o papel de síndico profissional também. Foi acusada de desviar 30 mil reais deste condomínio, foi processada, foi processada, foi oferecido denúncia, teve os trâmites, tudo normal, foi condenada em primeira instância, chegou lá no tribunal, foi absolvida por falta de prova. Então, quer dizer, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Vamos esperar os trâmites tudo certinho para a gente chamar alguém de ladrão, chamar alguém de desonesto. Uhum. Nesse caso, essa administradora e esse síndico profissional, eles foram absolvidos. Então, quer dizer, não houve ilícito nenhum, tá? Foram absolvidos por falta de prova. Alguém acusou eles, não provou e foi absolvido, né? Então, há essas questões também do abuso de direito também no âmbito dos condomínios, né? Que você acha que você está na condição de condômino, você pode chamar todo mundo de ladrão, e não é bem assim dessa forma, né? Mas, infelizmente, acontece muito nos grupos, né? Os síndicos que pertencem, que fazem parte desses grupos de WhatsApp, eu não pertenço a nenhum, sofrem muito isso, muito isso. Infelizmente, é uma prática corriqueira. Na verdade, particularmente, eu acho que o WhatsApp nos condomínios é somente para lista de transmissão, somente enviar comunicado, e não para ficar debatendo. Tem problemas diretamente? Conversa, marca com o síndico, ou na administradora, se for o caso, resolve. E não ficar usando o grupo de WhatsApp para outro sentido. Bom, infelizmente, de adiantado horário, a gente vai ter que começar a responder as perguntas e parar um pouco o debate, mas eu só posso, já antecipadamente, já agradeço de antemão, a gente conseguiu falar muitas das coisas, né, que infelizmente de forma pouca, né, mas sobre corrupção que nós temos dentro dos condomínios. Quem está assistindo, eu entendo que vai começar a olhar a convenção, olhar a prestação de contas, a forma da prestação de serviço de outra forma. Como advogada, eu gostaria que aqui o TED de São Paulo fosse tão atuante como aí onde o senhor está, no Mato Grosso, porque aqui realmente, a doutora Amanda está aqui também, ela sabe, aqui não vai, né? Não vai. As comissões de direito condominial, que poderia também estar auxiliando e até ajudando esses advogados que iniciam na carreira e não têm, e acabam também, por vezes, trazendo prejuízos para os condomínios, que eu já peguei, sim, problemas que ocasionados por advogados que não entendiam nada da área condominial. Então, isso também é um problema, no tipo de corrupção também, né, causou um dano, e aí não querem ressarcir esses danos. Então, nós temos também esses profissionais, nós temos também os profissionais funcionários, às vezes parente do síndico ou de alguém do condomínio, até do conselho, não podemos também eximir o conselho, e trabalha dentro do condomínio e traz e encobre também problemas. A corrupção dentro do condomínio é uma coisa bem emblemática, precisa ser verificado mais a fundo. E eu agora só posso agradecer até para a gente ter trazido as principais nuances desse tema no momento. Eli?
Oi, Alessandra, as perguntas, né, que foram colocadas aqui, vocês foram respondendo ao longo da fala, né? Até peço para o pessoal aí, se alguma questão eles não falaram, né, eles foram comentando, né, do que vocês estavam falando, tá? Vocês podem repetir aqui no final para a gente colocar para eles agora nessa finalização, né? Tem uma aqui que veio por último aqui, que vocês acho que não falaram, do Fernando. Eu vou colocar aqui em tela, você lê, Alessandra, para você ficar mais à vontade. Quais seriam os procedimentos corretos que o síndico deve adotar se tentarem aliciar algum tipo de esquema? Aí os autores ficam à vontade para responder. Bom, eu vou responder como síndica, tá? Aquilo que eu falei inicialmente, né? Eu informo que eu não trabalho daquela forma. Às vezes, isso vem de uma empresa que eu já trabalhei outras vezes, e vem do empregado. Olha só como é difícil, né? Muitas vezes aquela empresa, a gente está até acostumada, já pedi orçamento, já trabalhei outras vezes, isso aconteceu comigo, esse aliciamento veio do empregado. Ele fazendo, eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que aquilo não veio uma ordem de cima, né? Então eu deixei bem clara a minha postura, né? Disse que se ele quisesse dar aqueles 10%, né? Que foi oferecido em cima do valor original, que seria como um abono, né, gratificação. Um valor, uma gratificação para o condomínio, diminuindo o valor daquele contrato, que tudo bem, senão nós não trabalharíamos, né, não seria dessa forma, já que ele foi o escolhido entre os 3 orçamentos, ele não tinha necessidade de atuar dessa forma, né. Aí eu acho que vai muito da postura de cada profissional, né, então essa empresa já estava acostumada, de certa forma, a mandar orçamentos para mim, sabe como eu trabalho, mas aquele funcionário era um funcionário novo, e ele estava fazendo por conta própria. Difícil, né? Isso tem muito. Zelador, infelizmente, alguns que o síndico não é atuante, acaba tendo gestores, condomínios que têm gestores. Uhum. Infelizmente, isso daí é prática enraizada, que precisa ser combatida, sim, e muito. Tem uma outra questão que fala aqui: o Conselho Fiscal não deveria exercer uma barreira no sentido de inibir a prática de uma corrupção no condomínio? Posso responder? Pode, por favor. Claro. Bom, o Conselho Fiscal ele não tem o poder de impor norma dentro dos condomínios. Nós precisamos lembrar que só quem pode legislar nos condomínios é a Assembleia de Condôminos. Cabe ao Conselho Fiscal a fazer a fiscalização das contas do síndico, né? Há muita confusão com relação a isso aí, que às vezes tem síndico que fala, eu preciso tirar um dinheiro do fundo de reserva, já pedi autorização para o Conselho Fiscal. Aí eu falei, mas como, cara pálida? Por quê? Por que o Conselho Fiscal vai autorizar? Não é dessa forma. Não é dessa forma, tá lá, pelo menos, mas na convenção tá dessa forma. Então ele está contrariando o que diz o Código Civil brasileiro. O Conselho Fiscal cabe fiscalizar as contas do síndico e nada mais, né? Para ter normas para combater esse tipo de atitude nos condomínios, precisa, sim, a Assembleia de Condôminos legislar sobre isso aí. Precisa o condomínio ter um especialista, tá? E a propósito, até eu vou falar, a gente estava falando, a Alessandra falou agora há pouco tempo, que há muitos casos também de prejuízos e corrupções feitas por advogados. Sim, tem vários advogados, parece que naquele caso, eu estou até com ele aqui na mão, lá do Ceará, de Fortaleza, recentemente, que envolveu aqui um síndico, aqui, ó, moradores denunciam que síndico fez empréstimo em nome de condomínio e dívida chega a 1 milhão, como a empresa aí de São Paulo. Pô, como que o cara pega 1 milhão em nome do condomínio, ninguém viu? E parece-me que aqui, pelo menos é o que dá conta na notícia. Tem um advogado envolvido aqui no meio disso aqui também. Então, veja bem, o mercado condominial, todo mundo virou especialista em direito condominial. Aí você vai olhar o currículo do cara, o cara não tem especialização nem em direito imobiliário. Você entendeu? Não sabe nem fazer ação de prestação de cobrança de taxa de condomínio. Tem cara que faz cobrança de taxa de condomínio, muitas vezes não sabe
o que diz o Código de Processo Civil, montar um título executivo, não sabe que tem que ir à convenção, a ata da Assembleia que aprovou aquela previsão orçamentária, não sabe que tem que ir todos aqueles requisitos, aí sai, não, eu sou especialista em condomínio. Esse dia eu estava vendo um especialista em condomínio, por exemplo, em Brasília, ele falando da alteração de convenção, falando o quórum lá diferenciado, que era 50% mais um. Eu falei, claro que não é, da onde que saiu esse especialista? Então, quer dizer, precisa também os síndicos e todos os condomínios, como grandes incorporações, grandes gestores, porque os condomínios, eles têm uma importância muito grande para todo esse sistema. Eles geram muitos dividendos, né? Geram muitos impostos, são grandes arrecadadores, são grandes empregadores também, né? Então, eles têm uma importância muito grande e eles precisam ser administrado dentro daqueles princípios da governança, com planejamento, com controles externos, com equidade, enfim, todos aqueles requisitos da governança. Então, veja bem, há muitos advogados também que cometem. E quando o advogado comete algum ilícito, denuncia ele na ordem. Tem que denunciar ele na OAB. Né? Eu vi agora há pouco aqui as colegas falando que as comissões e comissões de direito condominial, que é a OAB, precisamos denunciar. Nós temos muitos colegas também que às vezes reclamam, mas não denunciam. Na hora de escrever e colocar o nome e pedir providência, não vai. Esse dia eu fiz uma live com o Caio, presidente da comissão de direito, presidente da OAB daí de São Paulo, e estava um colega lá, presidente do Tribunal de Ética Deontológico. Ele ficou totalmente à disposição, então eu penso que os advogados de São Paulo, que aí tem muitas administradoras que trabalham de forma equivocada também, tem que começar a denunciar. Aqui no Mato Grosso, todo mundo, nós mandamos aqui para as administradoras, não vai. Falei, enquanto eu estiver aqui, eu vou denunciar, não tem problema. Eu estou em prol da advocacia, eu dependo da advocacia para trabalhar, vamos trabalhar sério. Agora, eu passei 5 anos dentro de um banco de faculdade, o quê? Para depois chegar aqui uma administradora ficar vendendo serviço de advogado, um escritório de contabilidade, ou uma empresa de antecipação de receita, né? Eles que têm que ficar, cada um no seu quadrado. E volta a frisar, né? Que já vi alguns comentários também, por exemplo, se tem advogado vendendo serviço de administração e ele não é administrador, denuncia ele lá no Conselho de Administração. Não é na OAB que você tem que denunciar ele, você tem que denunciar ele no Conselho de Administração, porque esse advogado está cometendo crime, exercício ilegal de profissão. Ele está vendendo uma coisa que ele não tem competência, né? Então, é isso aí. Posso só fazer um adendo? Esse mérito, viu, doutor, dessa questão daqui, não, viu, da OAB. Melhor nem... Não deixa isso para trocar uma figurinha depois em particular, melhor. E eu já peguei também, nós pegamos uma vez no escritório Doutora, um grande prejuízo. Deixa eu só fazer um negócio. A OAB de São Paulo, eu já falei, tem vários amigos aí da OAB de São Paulo, da comissão, Rubens, o Carpá, são meus amigos, mas eu achei uma lástima acabarem com a primeira comissão de direito condominial do Brasil. A São Paulo, a OAB de São Paulo não deveria ter feito isso, porque a primeira comissão de direito condominial do Brasil foi a de São Paulo, a segunda foi a comissão aqui do estado do Mato Grosso. Hoje nós já somos mais de 48 comissões, e estão sendo criadas mais, né? Penso também que deveria algumas coisas, tinha que agir, não tem problema, eu falo, são meus amigos, respeitosamente, mas tem muitos advogados que eu sei aí que às vezes acabam sofrendo e tem que ser tomada a atitude. Agora, precisamos que os colegas de São Paulo também denunciem. Faça denúncia, né? Denuncie e peça o andamento. Entra com ações, com alguma coisa. Brasília fizeram uma ação civil pública lá que barrou todo mundo aí. Eles não estão deixando fazer a concorrência desleal com o advogado. Doutor, só para eu ter uma noção do que eu passo aqui, porque a doutora Amanda está em São Paulo, capital, né? Eu estou no interior, só que a minha subseção é a maior subseção do estado e nós somos maiores do que muitas capitais do país. Nós que elegemos o presidente.
de São Paulo. Então, é para você ver, né? E aqui não vai. Mas vamos entrar em outro método por melhor evitar problemas. Eu vi aqui uma pergunta, Eli, que você colocou, da administradora. Posso seguir aqui ou você quer? Pode, por favor. Pode. Posso seguir aqui? Então, pessoal, Sim. Como eles foram respondendo as perguntas, coloquem aqui, se eles não responderam a tua pergunta que você fez lá no início, tá bom? Pode colocar aqui. Deixa eu ver aqui só um comentário da Andresa, né? Essa pergunta aqui da administradora, né? Para você enfatizar. Essa daqui. Tem uma muito boa. Qual a pena prevista no caso de provar que um síndico de administração pratica uma corrupção? Aqui entra já na esfera tanto civil quanto criminal. Se os doutores quiserem responder, à vontade. Isso vai depender do que for provado. Primeiro, saber se realmente houve fraude, não é, doutor Miguel? Como que vão provar, né? Essa fraude, se tem uma auditoria. A gente tem que pensar também, nós já pegamos um caso que a auditoria ela não tinha realmente ela faltava a habilidade dela de trabalho com condomínios, tá? Porque a auditoria ela não vai só auditar aquilo que entrou e aquilo que saiu. Ela vai ter que analisar a convenção, ela vai ter que submeter tudo isso às atas, né, das assembleias. Então, assim, tem que ser uma auditoria que realmente entenda do trabalho junto aos condomínios, né? Então, se aquela auditoria, ela realmente, ela verificou que teve fraude, né, levar isso ao conhecimento do condomínio através de assembleia, né? E aí vai depender se foi da gestão anterior, enfim, mas tem todo um trâmite, né? E o principal, tem que estar tudo provado. É aquilo que o doutor falou daquela ação em que chegou lá na segunda instância e eles foram todos absolvidos porque não conseguiu provar, né? Amanda, só vou fazer um adendo também junto aqui para complementar, né? Ele perguntou qual é a pena, né? É só para a gente lembrar, não existe ainda uma lei para isso de corrupção de síndico. Existe um projeto de lei, que é esse projeto de lei aqui que está em trâmite, né? Que eu até já dei uma analisada nesse projeto de lei, doutora Amanda e doutora Cioli. O projeto de lei do nosso queridíssimo deputado lá do Rio Grande do Norte, deputado Rafael Mota, ele propõe uma alteração no artigo 23 da Lei 4.591 de 64. Artigo 23. Deputado, a Lei 4.591 de 64, do artigo 1º ao artigo 27, foi derrogada. Foi derrogada em 2002 pelo Código Civil brasileiro. Entrou o Código Civil. Não tem como, então, esse projeto aqui existe um PL, mas é um PL que já vai nascer morto. Ele está tentando alterar uma lei que foi derrogada. Falta de conhecimento de direito condominial também dos assessores do deputado. Então, veja bem, não existe crime tipo ainda nesse caso, mas existe o artigo 168 no Código Civil, que é o de apropriação indébita, e existe o crime 171 do Código Penal brasileiro, que é o crime de falsificação, enfim. Então, ele vai responder nessas tipificações aqui, e como a Cioli falou, desde que comprovada a ilicitude, a culpabilidade, desde que seja feito todos os trâmites legais, conferido o direito de defesa e ele for apenado, aí sim, né? Essa é a pena que incorre. Só ainda temos a falsidade documental, né, e a falsidade ideológica. Um dos crimes mais comuns que são praticados no âmbito dos condomínios, primeiro é a apropriação indébita, né? O cara tá apertado, vai lá, pega um valor do caixa do condomínio, o conselho fiscal, ninguém vê nada, não fala nada, e o cara vai lá e pega um dinheiro aqui, acolá e vai indo. Esse é um tipo de crime. Outro tipo de crime, começar a arrumar, eu não estou dando ideia para ninguém não, tá? Não pode fazer isso. Começar a arrumar recibo falso. Pega o recibo falso de uma coisa, de uma manutenção aqui, vai colocando lá e vai tirando dinheiro. Outro tipo... Falsidade documental. Comprando, e aí é falsidade, já falsidade... e estelionato, está enganando.
comprar, às vezes você utiliza o cartão da conta do condomínio, muitas vezes que tem, alguma coisa assim, para comprar objetos pessoais para você ou para sua família. Então, tudo isso que eu estou falando são casos concretos que nós temos aqui, ó, que eu separei. Aqui tem um síndico que foi condenado a 2 anos de prisão em Santa Catarina por apropriação indébita. Tenho a fonte aqui, tenho processo, tudo certinho. Aqui temos outro aqui de estelionato, esse caso aqui daí de São Paulo, tá? Daí de São Paulo, uma outra jurisprudência também. O cidadão aqui, ele gostava de um recibozinho, mandava um monte de recibo lá para as contas, né? Tem um outro aqui do Paraná, nosso queridíssimo Paraná, lá de Toledo. O cara praticou 73 estelionato. Foram 73 recibos falsos que ele falsificou para tirar dinheiro do caixa do condomínio. Tirou um valor que passou de 52 mil. Está aqui também, esse processo aqui tem o número dele, o trâmite, tudo isso que eu estou falando, pessoal, eu estou com a fonte aqui. Quem quiser, amanhã depois pode entrar em contato comigo. Eu mando. Temos um outro aqui do Rio de Janeiro também, ó. Uma outra ex-síndica é condenada criminalmente por apropriação indébita. Pegou o dinheiro do condomínio. Está aqui também, tá? Então, pessoal, triste, né? são vários os tipos penais e os mais comuns são esses aí. Muitos também são praticados a questões de obras também, né? Obras subfaturadas, né? O cara gosta daquele custo chamado custo Brasil, certo? Nós vamos ter que começar agora a chamar o custo condomínio, né? Porque cada obra que você vai fazer tem que incluir os 10%, mas nós temos que mudar esse conceito. E, obviamente, o que a Scioli falou, a grande maioria esmagadora é honesta, são pessoas boas que trabalham, a grande maioria esmagadora são empresas boas, administradoras, escritório de contabilidade, advogado. Agora, infelizmente, nós temos casos concretos em que temos esses atores aqui praticando. Síndicos, advogados envolvidos, administradoras, empresas de antecipação de receita e outras coisas mais, terceirizadas, enfim. Há esses delitos, né, que são cometidos também. Sim, sim. Como verificar se a administradora de condomínio tem profissional inscrito no conselho de administração e se não tiver o que fazer? As pastas de prestação de contas do condomínio, ela tem que vir assinada pelo administrador. Então, aí já tem um indício se a pessoa tem um profissional técnico habilitado. Fora isso, assim como nós, advogados, temos a OAB e tudo que nós escrevemos, nós somos obrigados a colocar a OAB qualificando, que nós realmente somos profissionais registrados no órgão de classe, o administrador também tem que colocar. E a administradora, através do CRA, ela tem também que deixar isso em exposição na administradora e no contrato de prestação de contas quando você contrata com a mesma. Eu sou chata, viu, nessa parte, viu, doutor Miguel? Olha, vejo assim, ó, eu coloco nas convenções que eu faço, em caso o condomínio contratando uma administradora, ele tem que indicar qual é o profissional responsável por aquela administradora. Você entendeu? Ele tem que estar escrito no conselho de administração. Sim. Contratou um advogado, o condomínio vai contratar advogado que não esteja escrito na ordem. O condomínio não vai contratar um contador que não esteja escrito no conselho de contabilidade. O condomínio não vai contratar, por exemplo, um engenheiro para fazer as manutenções predial se ele não recolher a RT e não tiver escrito no conselho de engenharia. Então, por que as administradoras não precisam? Tem que ter. Tem que ter. Qual é o pessoal? Isso eu coloco nas convenções, eu já coloco. Vai contratar o escritório de contabilidade, eu quero o nome, quero pessoa. Quem é o profissional responsável por esse escritório de contabilidade? Porque ele responde também. Quem é o constar no contrato já tem que constar no contrato. Né? Esse dia eu fui fazer um dos condomínios que eu advogo aqui, Alessandra, me passou um contrato de uma obra certa, de uma rampa que estavam fazendo no condomínio e tal, passou o contrato que eles escolheram lá essa empresa, obviamente pelo preço, tá? Posso afirmar para você que não houve nenhuma corrupção, nada. Mas veja bem, aí veio
a pessoa mandou um contrato de uma empresa de prestação de serviço que estava em nome de um terceiro, a empresa estava tudo irregular, capital social de R$1.000, tudo irregular, com várias, estava irregular na receita, o sócio com um monte de pendência, o cidadão que foi lá vender o serviço com uma procuração, daquelas procuração, sabe, quando tá suja, de tanto tá manuseada ali, você entendeu? E aí, tinha empresa com um capital social baixo, aí eu mandei de volta, falei, olha, se os senhores quiserem contratar, o risco é dos senhores. A minha parte, ele tem que alterar essa empresa. Quem é o profissional, o capital social está baixo, a pessoa que vocês trataram o serviço aí não é o responsável pela empresa, enfim, quem são os empregados, as pessoas que vão trabalhar nessa obra certa, estão todos registrados, não estão, vai ter o uso dos EPIs, quem que vai fiscalizar tudo isso aí, tal, passei todo aquele parecer. Aí, obviamente, eles descartaram essa empresa e veio a outra. Aí, acho que quando a outra já mandaram o documento para cá, eles mandaram, a nossa assessoria jurídica, o cara lá meio chato, manda, senão ele vai dar o parecer contrário. Obviamente que eu dou o parecer respeitando a autonomia do síndico. Eu dou o parecer meu para eu não me complicar com o profissional. Sim. Eu recomendei a não contratação. Mas se o síndico quiser contratar, sem problema. Aí o problema é dele. Mas eu fico tudo fica arquivado aqui no meu escritório, aonde a gente fez aquela recomendação. Se vier a dar um problema amanhã depois, com um empregado... Esse dia nós tivemos uma piscina aí num prédio aí que caiu, né? Eu não sei se eles estavam fazendo manutenção. Não, foi em Brasília. Parece que estavam fazendo uma manutenção. Caiu um barranco, alguma coisa. Ali era um contrato de empreita. Foi soterrado 2 trabalhadores, mas eu não sei se vieram a óbito ou não. E aí? Se esses caras não estão registrados, quem que vai responder? O condomínio. E qual é a hora de você ver isso aí? A hora que você vai fazer a gestão nos contratos. Se o cara tá registrado, se aquele prestador de serviço está registrado na empresa que está fazendo a empreitada, se tem seguro, se tem, enfim, uma série de coisas. Quem é o engenheiro responsável, se estava usando EPI ou não, enfim. Aí acontece um infortúnio disso aí, sem dúvida, acaba sobrando muito para o condomínio. Tem mais temos 2 últimas perguntas aqui que o pessoal colocou, que não foram respondidas, tá? Aqui, veja se você consegue ler, Alessandra. A minha não foi respondida. Quando temos condomínios antigos e convenções como a nossa, de 50 anos, impossibilidade de reunir ou participar, a maioria de 100%, para fazer alteração, existe forma de fazer essa alteração, sim, e deve ser feita. Aproveita agora que nós estamos, graças a Deus, nas ondas das assembleias virtuais, inclusive já temos até dia 12 foi aprovado pelo CNJ, né, para continuar até a questão das assembleias virtuais e fazer de forma permanente, utiliza isso e vai atrás para fazer essas alterações o quanto antes. Auxilia todos. Lembrando, né, contratando um profissional para fazer a alteração de uma convenção, não é a administradora que faz, aquela menina que fica lá, que é estudante de contabilidade, que vai nas assembleias. Por exemplo, a administradora, doutora, quando nos contratos eu exijo que o administrador vá lá e que, no mínimo, quem vai conduzir a assembleia, se ele manda aquelas meninas ou aqueles meninos, que sejam estudantes de direito ou de administração, alguma coisa assim. Você entendeu? E tem que ter alguém responsável. Senão, eu já vi muitas assembleias sendo administradas por essas pessoas que, às vezes, não tem aquele pulso firme e vira aquela bagunça na Assembleia. Vira aquela bagunça. Você entendeu? Todo mundo atropela a pauta e vira aquela confusão. Ok. Excelente. A Amanda, ela vai precisar sair, porque ela tem uma Assembleia, né? Acho que até caiu ali a internet, ela ia despedir de vocês. Acho que caiu nela, Sandra, você não está vendo ela, né? Não estou. Não está vendo, né? Não. Caiu ali. Ela vai precisar sair, tá? Tá. A Amanda, ela pediu desculpa para vocês porque ela tem uma assembleia. Nós temos mais uma pergunta aqui para o Miguel, uma última.
Mas eu queria só salientar para vocês que a gente vai fazer o sorteio do livro do Miguel. Então, é só colocar o nome, tá? Não precisa preencher nenhum dado, não. Eu vou colocar o link aqui, as pessoas já preencheram, mas se alguém aqui, por último, não preencheu, e a pessoa tem que estar aqui, tá? Tem que estar aqui. Essa é a nossa regra aí que está escrito no nosso sorteio, tá bom? Então, eu estou colocando aqui o link para vocês preencherem e vou colocar para a Alessandra aqui a última pergunta. Aqui, que é bem interessante também, Alessandra. Cadê aqui, ó? Mas veio mais uma aqui, Alessandra. Eu queria colocar essa outra também. Pode falar. Eu tô vendo uma aqui. O que fazer quando a administradora dá o parecer que a despesa não é para ser paga ou feita e o síndico quer fazer de qualquer jeito? Bom, o que eu respondo sempre é o seguinte: se a administradora for séria, ela não faz o pagamento, ela comunica o conselho fiscal, nesse caso, né, dando o parecer e explicando que o síndico está requerendo o pagamento, e aí, neste caso, se ambos disserem para ser feito o pagamento, eu, particularmente, entendo que deveria estar tendo um problema, né, nesse condomínio de corrupção e deveria até dar rescisão de contrato por parte da administradora, porque tem um cliente que pode vir a trazer um problema amanhã, é grande. Porque depois coloca-se a culpa na administradora pelo pagamento, e muitas vezes foi o síndico, nesse caso, né, que acabou requerendo que fosse feito. Aí a corrupção, e ela acaba sendo partícipe, né, daquilo que foi realizado de forma indevida. Esse deveria ser o procedimento correto. Não sei se os doutores querem falar alguma coisa. Eu consegui aparecer aqui. Sim. Eu gostaria só de me despedir, que eu preciso sair. E agradecer a vocês a oportunidade. Eli Antonelli, minha colega, doutora Alessandra, doutor Miguel Zain. Estou com o seu livro. Ó, esses aí que vocês... Maravilhoso, viu? Daqui uns dias vai sair Obrigada esse outro. Obrigada a todos. Em breve vai sair esse outro aqui, mas advocacia condominial. Tem aí quatro... Bacana. Esse vai ser a Bíblia. Eu preciso da sua dedicatória depois. Com o maior prazer. Muito obrigada, gente. Estou saindo com o sorteio e nos falamos. Gratidão. Obrigada. Obrigada, eu agradeço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, Amanda. Essa é a última pergunta, Eli. Há prazo prescricional para acusar o síndico por desvio de dinheiro? Bom, eu tenho 2 entendimentos, tá? O Código Civil fala 5 anos. Mas, é claro, se você toma conhecimento posterior, né, com comprovação de que foi realizado, vou pegar até o exemplo 2 auditorias que eu fiz de prestações de contas de 2011, ao longo dos anos a prática veio reiterada e nisso teve um desvio de mais de R$500 mil, tá? Porque a administradora que executava tudo, fazia tudo, o condomínio não olhava nada e nem a Assembleia de Prestação de Contas fazia. Então, se for ver, assim, pelo decurso do tempo, você dizer, nossa, mas então já faz muito tempo. Mas é uma prática reiterada, não teve prestação de contas. As contas também, nas poucas assembleias que tiveram, não foram prestadas da forma correta. Ao longo do período também da prestação, como nós falamos até a semana passada, não era realizado nos boletos, então os moradores não... Aliás, é um condomínio comercial. Os proprietários não tinham ciência do que fazia esses pagamentos, o que era pago. E o pior de tudo, os indícios. Nas pastas de prestação, isso que eu fiquei mais abismada, eles juntavam desde 2011 cópia, xerox, né, foto do extrato bancário em todas as pastas até 2018. Era o mesmo extrato, do mesmo mês. Então, assim, a fraude, nesse caso, a corrupção, ela está escancarada, no meu ponto de vista, né? Amanda, veio mais umas 3 perguntas aqui, não sei se dá para colocar para vocês ainda, como é que está o tempo aí para você? Já que veio o doutor Miguel, se ele já tem que sair. Não, dá para responder. Eu gostaria de, se possível, eu posso responder uma outra pergunta de um colega aqui, até de um síndico daqui do Mato Grosso? Tá. O meu colega aqui, o seu Gaspar Jacobina, o seu Gaspar, ele é síndico de um condomínio muito grande aqui, 300 unidades, que movimenta aí mais de 2 milhões e pouco,
né? E ele pergunta aqui, doutor Zain, aqui no Mato Grosso existe casos comprovados de corrupção em condomínios? Existe, infelizmente, seu Gaspar, existe casos comprovados. Eu vou falar para você, a hora que você quiser, venha no meu escritório, eu vou te mostrar um aqui, teve um caso aqui, Eli, olha só o que aconteceu. A síndica de um condomínio, ela estava estava administrando, e aí ela precisava de um celular. Aí ela foi e comprou o celular com o dinheiro dela, né? E começou a utilizar aquele celular, e naquele celular ela falava com todos os prestadores de serviço. Aí, um belo dia, ela se apertou, e ela, como síndica, o que ela fez? Ela fez uma venda dela, do celular dela, para o condomínio. Tá? Até aí, era de menos, mas ela não poderia fazer essa venda. Ela sacou o dinheiro da conta do condomínio e passou. Aí deixou o celular lá. E aí a subsíndica foi dar uma olhada no celular e foi dar uma olhada nos WhatsApp dela, lá nas conversas, um monte de conversa com terceirizadas, mandando fazer detetização, isso é fato, nós temos ata notarial, tem tudo. Eu fiz a destituição dessa síndica, ela confessou, fez tudo, envolveu uma empresa terceirizada, e aí tinha as conversas, ela cobrando, ela tinha mandado fazer uma detetização no condomínio, aquelas detetização que o cara passa só água, sabe, não passa o veneno, e o cara cobrou R$ 1.500 e tinha que dar metade para ela, e o cara não estava pagando, e ela estava estressada com o cara, e estava lá, tudo lá no WhatsApp. E aí tinha mais também do serviço de segurança que o cara prestava lá também, e o cara também estava recebendo. Aí trouxeram esse caso, peguei isso aí, mandei num cartório, foi feita uma ata notarial, convocamos uma assembleia de destituição, foi apresentada todas essas provas em assembleia, foi devidamente destituída, e e ela confessou tudo que fez isso aí, enfim. Mas há casos desse tipo aí. Corrupção, há muitas. De vários tipos. Tudo bem, a pergunta dele, né, que é síndico lá de Cuiabá. Uma pergunta que fizeram aqui sobre questão de seguro, se vocês podem dar alguma dica na hora de contratação de seguro na parte jurídica, né, não na parte do especialista de seguro, mas na parte jurídica, algum cuidado, ele colocou aqui, né? Existe alguma recomendação que deve observar? O Marcos colocou isso para vocês. Seguro tem várias observações, aí tem que ver se é seguro do condomínio ou é seguro do profissional, do jeito que nós falamos anteriormente, né? Do profissional, ele que tem que fazer o próprio seguro dele, de responsabilidade, que ele que responde por algum erro. Nesse caso, eu oriento sempre, no mínimo, 3 vezes ou 2 o valor da contratação, para poder amparar de uma forma bem, e mostrar também que a pessoa ela é lícita, não está querendo fazer nada de forma ilegal. Agora, do condomínio, aí daria até uma live, poder falar tudo que precisaria ter, tem que verificar condomínio por condomínio, como é o condomínio, o que o condomínio tem para poder estar entrando. Tem coisa que... Uma coisa só que eu já falo de antemão, que eu vejo em todo seguro que vem para mim. Condomínio não tem lockdown, então lockdown não entra no seguro do condomínio. Excelente, doutora Alessandra. A outra já foi respondida aqui. Essa daqui foi respondida, né, Alessandra? O Luiz Fernando Paiva. Esse a gente respondeu. Respondeu, né? Então, tranquilo. Então, a gente vai fazer o sorteio, doutor Miguel, do seu livro. Eu acho que o senhor poderia falar do livro aqui, né? Então, a gente pedimos para o pessoal colocar um nome na ficha, só o nome, né, e a cidade, e a gente vai usar o sistema que eu vou compartilhar com vocês aqui, né, aquele sistema de sorteio pela internet, que eu colo os nomes que vocês colocaram e a gente faz o sorteio automático. Mas primeiro o doutor fala aí para a Alessandra, né, da obra, e fala para vocês, né, do livro, né? Doutor Miguel, por favor. Bom, pessoal, eu sou um advogado que eu venho da prática da advocacia, né? Eu já tenho quase 30 anos de advocacia, em que pese eu ter algumas especializações, ter o doutorado, fazendo mestrado, mas não é porque eu sou tão inteligente assim, é porque quem tem 30 anos de advocacia tem que ter alguns cursos também.
com o tempo, eu tive que vir me especializando, a legislação muda, e se você não acompanha o desenvolvimento, cada dia que passa, você fica menos advogado, né? Então, e com isso, com essa prática da advocacia, eu fui ver no mercado que não tinha muitos livros que falavam dessa prática, sobre casos concretos, né? E aí foi que me levou a criar esse livro, então, A Síntese do Direito Condominial Contemporâneo. Ele é um livro baseado, ele fala mais sobre a legislação, né? A legislação condominial, aquela parte do condomínio edilício, do artigo 1331 a 1358, A e B, né? E a gente faz um comentário sobre a lei, alguma posição com relação à doutrina, e também indica alguns casos jurisprudenciais, alguns casos que causam alguma celeuma, né? Esses dias mesmo, Alessandra, eu gosto, às vezes, de provocar as pessoas para pensarem, né? Tinha uma questão, porque o síndico que comete alguma irregularidade, alguma coisa, ele tem que ser o quê? Destituído. Está no artigo 1349, aquele síndico que não presta conta, não administra convenientemente, por exemplo, ele tem que ser destituído. O artigo 1347, ele fala que a Assembleia escolherá um síndico que poderá ou não ser condômino, né? Então, no caso, ele admite um síndico profissional. E quem que escolhe? A Assembleia. E se o síndico cometer alguma irregularidade, seja o profissional ou o síndico morador orgânico, ele é destituído, certo? Entretanto, tinha uma jurisprudência do Espírito Santo, onde o juiz dizia que não, que o síndico profissional, ele não deveria ser destituído, ele tinha que ser rescindido o contrato com ele. Então, criou-se uma celeuma, é destituído ou é rescindido o contrato, né? Então, eu gosto de colocar essas provocações e falo, olha, eu tenho a minha posição, como advogado eu tenho a minha posição, mas isso é uma reflexão, é apenas mais uma reflexão que vocês têm que fazer, como outras que tem aqui no livro, né? Questão de quóros, aquela questão do quórum quando o regimento interno está junto com a convenção. Tem colegas que pensam que para alterar, o Alexandre Franco, por exemplo, um colegão excelente nosso aí do Rio de Janeiro, ele acha que é 2/3. Eu acho que não. Não, eu também acho que não. 2/3 é convenção, regimento interno, tem jurisprudência, 50% mais um. Assembleia. Mas concordo ele plenamente. Não. E quando foi registrado junto com a convenção, lá no cartório era 2/3, se eu fizer uma assembleia com 50% mais um, eu vou chegar no cartório, não vou conseguir. Enfim, são posições doutrinárias e jurídica, enfim. E o direito é bom por isso, para a gente debater, né? O que seria do melhor time do mundo, o meu Palmeiras, se todo mundo gostasse de política? Ia ser uma droga. Nem vou entrar nesse mérito, não, viu? Então, é esse livro aí. Em breve, viu, ele está saindo mais 2 livros meu. Estou lançando esse livro aqui, que é a Advocacia Condominial. Ele vai ser um livro tecnológico, onde vai ter um QR Code aqui, e você vai poder acessar também aulas que tem aqui no livro, jurisprudência, modelos de ações, vários tipos de ações, exclusão do condômino antissocial, um monte de anulação de assembleia, revisão de convenção, várias coisas mais, tá? E também tem um outro que está saindo, que é só de artigos aí que a gente escreveu, enfim, né? Mas vamos para o sorteio. Excelente. Muito bem. O Fernando aqui elogiando, né? O doutor Zain também, tá? Então, eu vou colocar aqui em tela, né, para não ter corrupção nesse sorteio aqui. Bem, né, certinho, aqui estão os nomes, né? Deixa eu só ver se mais... Quem colocou o nome 2 vezes eu apaguei, né? Tem mais uma última aqui que colocou. Deixa eu só ver aqui a última pessoa que colocou aqui o nome. Tem que estar aqui, tá, gente? É a Carla, mas tem mais uma última pessoa que colocou aqui. Deixa eu ver na lista. Aqui, só um pouquinho.
a última que colocou aqui depois da Carla, foi a Caroline Pio. Caroline Pio, de Betim. Deixa eu colocar o nome dela aqui nessa lista também. Está visualizando, Alessandra? Está aparecendo aí para você? Tá? Alessandra, tô. Tá? Tô vendo, sortear então, nomes. Isso, pode sortear. Tá aqui, gente. Então tá os nomes de todo mundo que colocou na ficha aqui. A gente tirou os que colocaram 2 vezes o nome, tá? Então eu vou clicar aqui no sortear nomes. Aqui, Carlos. Carlos Eduardo de Souza, tá aqui com a gente? Tá presente? Carlos Eduardo, tá presente? Dá um oi aqui pra gente. Não tá? Carlos? Não tá presente aqui? A gente vai sortear de novo. Pode ser, Alessandra? Acho que não. Pode, claro. Então tá. Pessoal, Carlos Eduardo não tá aqui conosco? Não? Então vamos sortear de novo aqui, que tem que estar presente, porque tem que dar endereço, né? Escreveu, tá? Estou sim. É NET, auditoria condominial? Ele escreveu aqui no Estou sim. Sim, porque a gente chama ele de Eduardo. É Eduardo, né? Isso. Parabéns, tá? Então entre em contato com a gente no celular aqui para você passar o endereço, que o Dr. Miguel Zain vai autografar o livro para você e mandar para você. Tá aqui o WhatsApp, tá? Para você entrar em contato. Tá na ficha também o WhatsApp. Alessandra, então para você fazer com o Dr. Miguel aí as suas considerações, por favor. Tá? Dr. Miguel, por favor, as suas considerações finais. Agradeço já antecipadamente, assim, eternamente pela participação e essa troca de experiências e conhecimento, viu? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Eli pelo convite, e você, doutora Alessandra Bravo, minha colega. É uma satisfação imensa hoje a gente estar aqui dividindo essa bancada, essa tela virtual com você, para a gente levar um pouco de informação, levar um pouco, talvez até de celeuma aí para esse mercado condominial, mas precisamos de alguém para falar, ter um papo reto com as pessoas, alguém liberado, alguém que não esteja muito vinculado com empresas, que não quer que fale. Eu sempre falo, se eu não tiver liberdade aonde eu for para falar, não me convide para os debates, porque eu preciso falar com liberdade, né? Porque um advogado, quando você vai advogar para um condomínio, você precisa ter liberdade. Se você não tiver liberdade para falar que um contrato não está legal, isso, aquilo, de uma administradora, de uma terceirizada, um contrato, você não consegue desempenhar de forma correta o seu trabalho, né? Então, eu gostaria de agradecer a você imensamente, a todos que estão aqui, que nos acompanharam. Tivemos um acesso muito grande aí no canal do YouTube, estou vendo aqui muitos comentários. Muito obrigado a todos. Queria mandar um forte abraço especial ao meu amigo Julião Cavalcante. Julião, quero mandar meus pêsames aqui para você. Você recentemente, infelizmente, perdeu a sua esposa para o Covid, tá? Meus pêsames para você, para toda a sua família. Deus sabe o que faz. Vamos erguer a cabeça, seguir para frente, tá? E um abraço a todos os colegas, são muitos aqui. Vi aí que vários colegas aí fizeram elogio. Fernando, um forte abraço para você. Obrigado. São esses elogios aí que faz a gente cada vez mais lutar aí pelas nossas convicções, pelos advogados, pela advocacia, enfim. Um abraço a todos, até a próxima. Bom, da minha parte, eu só deixo como uma questão, assim, para vocês pensarem. Um condomínio precisa ter planejamento, busca de informações, profissionais qualificados e adequados para cada questão condominial, e sempre tentar prestar o serviço com excelência, de forma a auxiliar e orientar todos os envolvidos. Lembrando que a administradora não funciona sozinha sem o síndico não funciona sozinho sem a administradora, prestadores de serviço em conjunto com ambos, funcionários, moradores, e todos, advogados, e todos aqueles envolvidos dentro de uma gestão condominial. Posso agradecer pela tarde de hoje, à audiência, a todos que participaram, que elogiaram.
espero que tenham aprendido que a função dessa nossa sala é essa, trazer assuntos relevantes com palestrantes realmente que podem trazer coisas assim, importantes e conhecimento para vocês, e tenham aprendido e gostado, e principalmente apliquem nos condomínios de vocês, claro. Excelente. Obrigada, Miguel, por sua participação aqui. Parabéns pelas suas obras, né? Agora a gente sorteando em breve, e conhecendo seus novos livros aí, você contribuindo com a literatura condominial. Parabéns. Parabéns, doutora Alessandra, pela condução aqui desse encontro. E a doutora Alessandra é coordenadora do Sala de Visitas, e ela está toda sexta-feira recebendo convidados especiais ilustres, como o doutor Miguel, quanto a Amanda, que esteve conosco, e ela que faz essa condução aqui, a mediação desses encontros. Obrigada, Miguel. Obrigada, Alessandra. Queria que vocês deixassem o Instagram de vocês aqui para a gente finalizar, por favor, para que o nosso público aí possa acompanhar o trabalho de vocês. Doutor Miguel, por favor, deixa o endereço do seu Instagram, por favor. O meu Instagram é Advocacia Miguel Zain, ou Miguel Zain. Vou te falar bem a verdade, eu não lembro de cabeça, porque o pessoal que faz a divulgação aqui, mas é Advocacia Miguel Zain, ou Miguel Zain, vocês vão me encontrar. Eu gostaria também de pedir para o pessoal que queira informação aí sobre condomínios, acesse o nosso portal, o Síndico Legal. O Síndico Legal acabou de completar 3 anos aí, iniciamos, hoje a gente está tendo muito acesso no Brasil todo, então tem muitas informações qualificadas, tem um banco de jurisprudência enorme, muitas coisas sobre legislação, gestão, artigos, os mais variados artigos aí dos advogados. Doutora Alessandra, mande seus artigos para o Síndico Legal, para a gente publicar. Eli, manda para a gente, os nossos colegas aí também, tá? Então, são essas aí as redes sociais, o Facebook também, Advocacia Miguel Zain, tá? Estamos aí. Semana que vem nós vamos estar falando... Zain, tá? Miguel Zain. Semana que vem nós vamos estar falando, só não esquecendo, Eli, sobre imobiliárias e condomínios, que é outro tema que é importantíssimo e traz também muita celeuma dentro dos condomínios. Julião participa conosco, todos vocês, né? O Julião, né? Nosso amigo aí, que participe conosco, porque essa temática o Julião domina bastante. Esteja com a gente também, Miguel, esteja conosco, todos vocês, né? São nossos convidados. 5 horas da tarde, na próxima sexta-feira. Essa temática, então, que a doutora Alessandra abordou aí para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gratidão, doutor Miguel. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Recebemos o Miguel, recebemos a Alessandra aqui, né? Nesse nosso encontro. Lembrando para vocês, então, o Sala de Visitas, ele é um modelo diferente de atividade. Vocês viram aqui, né? Nós recebemos um coordenador, que ele é responsável pelo debate, faz o debate com convidados super especiais. Então, ele traz a temática aqui e discute essa temática juntamente com vocês. Então, Sala de Visita é um pouquinho diferente dos nossos outros padrões de atividade. Espero que vocês gostem desse modelo. A Sala de Visita, essa atividade é coordenada pela Alessandra Bravo, e vocês estarão com ela toda sexta-feira aí, 5 horas da tarde, e ela vai fazer a mediação aí desses convidados mais que especiais. E as temáticas, né, são trazidas aí pelos nossos convidados, é um debate, eles trazem as suas opiniões, e o jornal dá esse espaço aí para os convidados exporem os seus pensamentos, suas opiniões e debaterem com vocês. Todos são convidados. Vocês podem trazer seus debates, vocês podem trazer suas questões para essa atividade. Mandem para a gente sugestões de tema, sugestão que vocês também querem somar aí esse debate. jornalsindicoprofissional@gmail.com, podem mandar suas críticas, opiniões sobre essa atividade, tá bom? Sejam sempre bem-vindos, aguardamos vocês também no nosso Instagram, que é @jornalsindicoprofissional. Obrigada, Luiz, Vili Itália, né, Silvio, que participou aqui conosco, Saulo, um abraço, Saulo, lá do Nordeste, faz um trabalho bem bonito também com os síndicos, né, tem um veículo de comunicação lá também, que soma bastante com o pessoal lá do Nordeste, com todo o Brasil, não só do Nordeste, né? Guilherme, seja bem-vindo, Eduardo, né, seja bem-vindo, ganhou aí o livro, manda uma mensagem para a gente, o doutor Miguel vai enviar para você. Antônio, nosso síndico profissional de Cuiabá, seja bem-vindo. Tárcia, seja sempre bem-vinda também, sempre somando aqui também, participando conosco das atividades. Adriana, né, nossa advogada lá do litoral, seja bem-vinda novamente aí, participando das nossas atividades. Todos vocês, Luigi, né, todos, Luiz Carlos, Luiz Cláudio, aliás, né, Guilherme, todos vocês, sejam bem-vindos, sigam a gente aí no Instagram, a gente sempre vai estar colocando informações para vocês.
sala de visita, espaço de debate, todos podem colocar sua opinião e sempre tem uma mediação aí de um especialista externo ao Jornal Síndico Profissional. Quem está conduzindo aqui é a doutora Alessandra Bravo, tá bom? Um abraço, bom final de semana a todos, um bom descanso